Olá, graça e paz, que a paz do Senhor Jesus reine na sua vida, na sua casa, no meio da sua família, em nome de Jesus. Eu desejo a shalom de Deus na sua vida. Shalom, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Permita-me apresentar, se você não me conhece ainda, sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, e este é o meu canal. O Instituto Único Caminho é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, é uma escola de discípulos. E aqueles que vêm aqui e que permanecem aqui são os discípulos do Senhor Jesus que desejam conhecer mais da verdade da palavra de Deus, que desejam que a palavra de Deus seja verdadeiramente o que ela diz que é: lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, combustível, alimento, sustento, aqueles que desejam nortear a sua vida pelas palavras de Deus, que não desejam mais andar tateando, que não desejam mais andar como aqueles que não sabem para onde ir, que não sabem quem são. Então, se você clicou nesse vídeo, eu quero pedir que você fique comigo até o final, porque meditando na palavra de Deus agora no comecinho do ano de 2023, Deus me deu uma revelação, uma palavra, e nós vamos passar alguns dias meditando nesse texto, porque eu acredito ela trazer assim aquilo que é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas, aquilo que vai nortear a nossa vida nesse ano, Nós não sabemos tudo o que Deus tem reservado para nós em 2023, mas nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, que Ele tem o controle de todas as coisas e que se nós permanecermos na Sua presença e se nós formos guiados pela Sua palavra, se nós trilharmos esse caminho que Ele tem traçado para nós, a vontade dele vai prevalecer, ele vai fazer toda a sua vontade. Os pensamentos dele, que são bons para nós, vão se cumprir nas nossas vidas. Amados, eu costumo dizer que nós já lemos as últimas páginas da Bíblia e está escrito que a gente vence no final. Então, tudo é processo para nos conduzir ao propósito de Deus, ao plano de Deus para as nossas vidas. Então, eu convido você a ficar comigo aqui. E eu quero ler em 2 Crônicas 29, versículo 11, somente um versículo, mas nós vamos passar alguns dias meditando nele, porque, como eu já falei, eu acredito que ele traz, que ele mostra a vontade de Deus para nós. Versículo 11 de 2 Crônicas 29 diz o seguinte: Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto é algo que eu acho muito lindo, é Deus nos chamando de filhos. O texto começa: agora, filhos meus. Então, eu quero começar esse ano de 2023, trazendo assim aquilo que é a primeira coisa que Deus deseja falar conosco, a primeira coisa que Deus deseja fazer nas nossas vidas, é nos libertar da orfandade, queridos. A orfandade é algo muito triste. Existe a orfandade natural, vamos dizer assim, que é quando nós perdemos o nosso pai ou a nossa mãe, ou ambos, Nós nos tornamos órfãos. Mas existe também uma orfandade, que é a orfandade espiritual ou a orfandade emocional também, que é quando os nossos pais não cumpriram o seu papel de pais. Eu costumo dizer que os nossos pais foram os nossos primeiros profetas, e profeta é aquele que fala aquilo que Deus deseja. Então, quando Deus nos criou, e precisamos entender que fomos gerados pela vontade de Deus, fomos criados por Deus. Deus ele tinha propósitos para com as nossas vidas, e os nossos pais, como profetas, eles deveriam falar toda a palavra de Deus para nós, aquilo que Deus deseja falar nas nossas vidas e fazer nas nossas vidas. Mostrar todo o seu amor, toda a sua aceitação, mostrar todo o seu propósito para as nossas vidas. E às vezes os nossos pais, por não entenderem esse propósito, por suas feridas, por seus traumas, nós não sabemos, Existem muitas causas. Eles não cumpriram esse papel e eles não falaram a palavra de Deus, eles não mostraram como pais a paternidade de Deus para nós. E então nós crescemos como órfãos.
E Deus, ele deseja nos libertar dessa orfandade por uma razão. Porque o órfão, ele até pula, ele canta, ele grita, mas ele não adora. Porque a adoração, queridos, é muito mais do que cantar canções. A adoração é muito mais do que falar palavras de adoração, palavras de elogios a Deus. Quando Jesus se encontrou com a samaritana em João 4, ele falou algo, ele disse, olha, o Pai procura, né? Não é Deus que procura, é o Pai que procura. Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E eu tenho aprendido quem são esses verdadeiros adoradores. Eles são os filhos de Deus, né? Porque só o Filho verdadeiramente adora ao Pai em espírito e em verdade. Amados, um exemplo muito claro de alguém que está debaixo do espírito da orfandade é o irmão do filho pródigo, que nunca se afastou do pai, que nunca se afastou da casa do pai, que esteve todo o tempo lá. Mas ele não se relacionava com o pai como sendo filho. Ele não entendia o que era ser filho, ele não conhecia o pai, não se relacionava com o pai. E eu vejo isso muito claro quando o pai vai responder a ele, né? Ele ficou chateado porque o irmão voltou e o pai restaurou o filho, né? Restaurou a autoridade, restaurou a dignidade, restaurou a paternidade e ele ficou emburrado. Ele disse, eu sempre estive aqui, você nunca fez por mim o que você está fazendo por esse que foi embora. Mas o pai vai dizer assim, filho, você sempre esteve aqui comigo, tudo o que eu tenho é teu. Né? Então, nós precisamos ser curados na nossa paternidade. E quando eu falo a respeito de restaurar a paternidade ou curar a paternidade, não é de que Deus será restaurado como pai, porque ele sempre foi o nosso pai, mas é de que nós seremos restaurados como filhos. Eu quero abrir um parênteses aqui para te contar que eu posso ajudar você nisso, né? Nós, aqui do Instituto Único Caminho, nós temos um curso, nós temos vários cursos, e um curso que eu considero um dos mais importantes é um curso que vai exatamente tratar disso, da cura da paternidade, da cura da nossa filiação, a restauração da paternidade de Deus. E se você deseja se aprofundar nisso e ser curado e viver todos os planos de Deus para a sua vida, porque nesse curso nós tratamos disso, porque aprendemos que o Filho de Deus, ele recebe da parte do Pai o poder de colocar todas as coisas no lugar. Quando você é restaurado como filho, todas as áreas da sua vida, todas as coisas da sua vida, elas vão sendo colocadas exatamente no lugar e você começa a fluir em Deus e experimentar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, se você aceita esse convite, se você deseja fazer esse curso, né? São vídeos que eu posso mandar para você no seu WhatsApp, aliás, são áudios que eu posso mandar para você no seu WhatsApp e você pode ouvir quando quiser, quantas vezes você quiser. Se você desejar, deixa um comentário aí embaixo desse vídeo e eu entro em contato com você e a gente combina tudo certinho em nome de Jesus. Amém? Fecha parênteses. Então, queridos, Deus, ele é Pai. Ele sempre quis ser Pai. Ele sempre quis que você fosse o seu filho. Amados, como eu observo isso? Como eu aprendo? Existem muitas provas na palavra de Deus, eu vou falar somente algumas aqui, porque nós não temos tempo hábil para isso, para esse vídeo não ficar muito longo. E hoje nós vamos tratar apenas disso, né? Que nós somos filhos, Deus nos chama de filhos. Na genealogia de Jesus, de Lucas, existem duas genealogias, uma em Marcos e uma em Lucas. Na de Marcos vai falar desde Abraão até Jesus. Na de Lucas vai falar de Jesus e vai, né, indo para os seus antepassados até chegar em Adão. E no versículo 23 começa dizendo assim, em Lucas 4:23, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, José filho de Eli, Eli filho de Melqui, e assim vai falando, até chegar no versículo 38 e diz assim, e Cainã filho de Enos, Enos filho de Sete, Sete filho de Adão, e Adão filho de Deus. Então Deus sempre quis ser pai. Deus não criou Adão para que ele fosse o jardineiro no jardim. Deus criou Adão
para que fosse seu filho, e assim cada um de nós. Acontece, queridos, que Lúcifer, ele rejeitou a paternidade de Deus no céu. E por conta disso ele caiu, ele se rebelou e caiu. E então ele enganou Eva e sucessivamente enganou Adão, né? Adão não foi enganado, mas Adão também desobedeceu e quando desobedeceu perdeu o seu lugar de origem, amados. E eu creio que viver o evangelho é voltarmos ao nosso lugar de origem. É o lugar que Deus tem para nós, lugar de filho, o lugar onde a bênção corre atrás de nós e nos alcança, onde nós não corremos atrás das bênçãos. É o lugar onde a vontade de Deus se cumpre, vontade que é boa, perfeita e agradável. Lugar onde vivemos todos os propósitos de Deus para nós. Dito isso, queridos, Adão desobedeceu, pecou, perdeu o seu lugar de origem. Perdeu muitas coisas, perdeu a eternidade, perdeu a adoração, perdeu a autoridade e perdeu também a filiação. Né? Consequentemente, todos nós nascemos em pecado, todos nós nascemos filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do diabo, a palavra de Deus vai dizer isso. Mas desde o princípio, quando nós lemos lá em Gênesis 3,15, nós vemos que Deus ele diz assim, e porém inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, entre a tua semente, descendência, filho, e a sua semente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então está falando que Deus já tinha um plano e ele traria através da descendência da mulher, um ser humano que nasceria de mulher, ele pisaria na cabeça da serpente. Amém, queridos? Então Jesus, ele é a semente da mulher. O ministério de Jesus, eu creio que não é outro a não ser restaurar tudo aquilo que nós perdemos como consequência do pecado. E entre tudo isso, a mais importante é a nossa filiação. Então, Jesus ele veio nos restaurar como filhos. Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é ninguém vem a Deus. Jesus não é o caminho para Deus. Jesus é o caminho para o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 1, versículo 12, no 11 diz assim, veio para os seus, mas os seus não o receberam. O 12, mas todos quantos o receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando nós recebemos Jesus nas nossas vidas, a primeira coisa que recebemos é o poder para sermos filhos de Deus. Interessante, queridos, que João 3,16 fala que Jesus era o unigênito de Deus. Unigênito significa único da espécie. E vai dizer assim, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus traz essa vida e vida de filho de Deus, vida em abundância, vida zoe, vida no Espírito, vida da qualidade de Deus. Em Romanos 8:29 diz assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja que Jesus deixa de ser o unigênito e se torna o primogênito, que é o primeiro, seguido de muitos irmãos, que somos nós. No versículo 16 de Romanos 8 diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. E se somos filhos de Deus, logo somos também herdeiros e co-herdeiros de Cristo, se é que com ele padecemos, também com ele sejamos glorificados. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 a versículo 7, também traz uma revelação tremenda a respeito deste assunto. Gálatas 4, versículo 4 a 7, diz o seguinte, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.
E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Queridos, a primeira revelação que Deus quer trazer para mim e para você neste ano que se inicia é que Ele é nosso Pai e que nós somos os seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, vai entender algo muito bem. Quando nós tivemos os nossos filhos, nós não registramos os nossos filhos, nós não esperamos para registrar os nossos filhos quando eles fossem adultos, ou quando eles fossem merecedores, ou quando eles fossem dignos de ser chamados nossos filhos. Não, nós registramos eles no primeiro dia, no exato dia em que eles nasceram. E é isso que nós precisamos entender. No dia em que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o poder de sermos filhos de Deus. Desde aquele dia, Ele nos chama de filhos. Amém? E Ele tem pregado desde então para mim e para você que nós somos seus filhos. Desde os primeiros dias da vida, desde antes do nascimento dos nossos filhos, eles estavam no nosso ventre ainda. Ou se você é pai, estava no ventre da sua esposa. O que você dizia? Você chamava ele de filho, você já pregava para ele que ele era seu filho. E ele acreditou, e hoje ele te chama de pai, ou ele te chama de mãe. Então Deus ele tem pregado para mim e para você que ele é nosso pai. E ele só espera o momento em que nós vamos finalmente crer nisso e viver todo o privilégio de ser filho de Deus. Nós precisamos entender que em Romanos 8, Deus... Ele fala que nós somos adotados como filhos. E eu não sei você, mas quando eu era criança, muitas vezes me disseram, você é adotada, você foi adotada, né? Quando alguém quer diminuir a gente, né? Às vezes aquelas brincadeiras, né? Você foi achado no lixo, você foi adotado, você não é filho legítimo. São brincadeiras que acontecem quando nós éramos crianças. Mas a verdade é que a gente cresce achando que o filho adotivo é inferior ao filho legítimo. Mas eu preciso te dizer que não, os romanos entendem isso. E precisamos entender que essa carta foi escrita aos romanos, Romanos 8. Então, os romanos entenderam muito bem o que Paulo estava dizendo. Porque todo filho que nasce no Império Romano, ele precisava ser adotado, porque o pai ele poderia rejeitar o filho, ainda que ele fosse legítimo. Se ele tivesse no seu físico ou na sua alma alguma coisa que ele não fosse digno de ser um cidadão romano, às vezes de um imperador romano, ele poderia ser rejeitado. Então, todo filho que nascia, ele precisava ser adotado como filho. E o dia que esse pai adotava, né? Eu vi um filme que a mãe trazia o filho e colocava ali no chão, diante do trono do rei, e ele então, né, o imperador, ele se levantava e ele observava o filho. Se ele pegasse aquele filho nos braços e ele apresentava então para o povo, ele estava dizendo, você é meu filho para sempre. E depois daquele dia nunca mais, né, para sempre, nunca mais ele poderia rejeitar aquele filho. Então eu preciso te dizer, querido, né? Por isso às vezes um filho bastardo não era reconhecido como filho. E tantas coisas, colocações nós poderíamos colocar aqui. Mas o que eu estou tentando dizer, e eu espero que você entenda, é que o dia que você recebeu Jesus, Deus te tomou nos seus braços e disse para você, você é meu filho para sempre. Essa é a primeira, mais importante e grande revelação que Deus deseja trazer para mim e para você. Você é filho. Ele começa esse texto dizendo para você, agora, filhos meus. Então recebe essa revelação, você é filho de Deus, você não é qualquer um, você é filho de Deus, você é filho da pessoa, vamos dizer assim, mais importante da face da terra, de todo mundo, de todo o universo. Você é filho de Deus. Pai, eu peço que você venha nesse momento trazendo toda a revelação na vida do meu irmão e da minha irmã. Que ele receba na sua vida o espírito que clama Abba, Pai, o espírito do Filho de Deus, e que todo espírito de orfandade venha cair por terra. Que nesse ano que se inicia, o meu irmão possa viver definitivamente como o Filho de Deus que ele é, e que tu venhas cumprir na sua vida toda a vontade, todo o plano, todo o propósito que o Senhor tem na vida de cada um dos teus filhos.
Que assim seja, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Querido, eu vou ficando por aqui te pedindo somente um favor. Se essa palavra foi relevante para você, compartilha com todas as pessoas que você puder. Se inscreva no nosso canal no YouTube, seja meu seguidor no Instagram e no Facebook. É Ana Lúcia Petri com Y. Você vai me encontrar. E eu quero ser canal de Deus na sua vida para que você seja tremendamente abençoado por Ele. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e te guarde. E até o nosso próximo vídeo, onde nós daremos continuidade a essa palavra. Tchau, tchau.